Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, Psicoterapia Somática. Hoje quero trazer aqui mais um tema bombástico, um tema polémico, tal como eu gosto de trazer também. Se calhar, para mim, o objetivo é trazer à luz certos temas que não são falados e partilhar um pouco uma realidade mais subtil da nossa percepção, de certas dinâmicas ocultas e inconscientes que estão na nossa sombra e que, se eventualmente nós estivermos atentas a elas, ou seja, se nós estivermos conscientes às vezes desses padrões e dessas dinâmicas inconscientes e emocionais, nós conseguimos ter um pouquinho mais de controle sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade e sobre também quem nós somos. Por isso a minha preocupação neste canal é passar talvez informação que de todo não é uma informação cor-de-rosa, não é uma informação, digamos, positiva, mas é revelar talvez o negativo que há dentro de nós, porque só encarando essa negatividade é que nós podemos trabalhar e transformar e alquimizar essa negatividade que muitas das vezes nós não estamos conscientes e que nos dominam de uma forma bastante subterrícia na nossa percepção e até mesmo na nossa vida, e de uma forma muito mais evidente e muito mais importante do que aquilo que realmente nós imaginamos ser. E hoje em particular quero trazer aqui um aspecto muito interessante, talvez um pouco diabólico, por assim dizer, não é? Que é da ferida da traição. Talvez aqui vou invocar um pouco a forma como nós vemos a realidade através dos olhos de algo mais perverso, talvez, um pouco mais, sem cair nos termos mais religiosos ou nos termos mais preconceituosos em relação a isso. E hoje quero trazer aqui o tema da ferida da traição e perceber como é que a ferida da traição atua e de que forma ela se revela na nossa vida, no nosso dia a dia, sem nós darmos conta dela. E a ferida da traição é uma ferida que é ativada em situações na qual nós, eu vou usar o plural, não é? Porque isto é uma experiência humana, também acontece comigo, aconteceu comigo e certamente vai acontecer comigo também, e com todos que estão aqui a ouvir, em que normalmente essa ferida é ativada quando nós vivemos situações de traição. E eu vou usar simplesmente aqui a palavra traição, mas podia também dar de sinónimos, como por exemplo enganos, vigarices, mas aqui sem pegar muito assim entramos um pouco às vezes nesta busca de palavras certas, eu vou optar aqui por usar a mesma palavra traição. E a ferida da traição normalmente é revelada na nossa vida de uma forma às vezes muito dura, não é? Tanto pode acontecer numa relação amorosa, tanto pode acontecer numa relação de amizade, tanto pode acontecer com um familiar, tanto pode acontecer com um sócio no trabalho. Ou seja, são situações em que nós nos criamos um vínculo com alguém ou com uma situação e no qual essa pessoa faz algo completamente diferente do que nós estamos à espera e que de certa forma nos deixa mal. De certa forma é como nós sentíssemos a nossa confiança quebrada. E quando isso acontece, há uma espécie de uma sensação de rompimento interior dentro do na nossa emocionalidade, no nosso coração. É quase como se o coração fosse rompido, porque nós entregamos a nossa energia, a nossa expectativa em alguém e essa pessoa acaba por fazer uma coisa completamente diferente daquilo que nós estamos à espera, uma expectativa diferente, no qual nós nos sentimos extremamente traídos. E esta ferida é uma ferida que estremece bastante as nossas células e o nosso inconsciente e que deixa muita mágoa e deixa muita dor. Por vezes há pessoas que superam esta ferida, por outras há pessoas que não é? E aqui esta é a chave que eu quero trazer aqui, é perceber como é que ela funciona, desde quando é que ela é criada e como é que nós podemos olhar para ela de uma forma inteligente e estratégica. E quando falamos da ferida da traição, nós falamos sempre na confiança da outra pessoa, quando nós entregamos a confiança a alguém. Quando falamos ou quando vimos na nossa vida a existência de padrões de traição, onde não só uma vez, mas 2 ou 3 vezes nos ocorrem este tipo de ferida e este tipo de dor,
pode ser numa relação, pode ser noutro lugar. Aqui temos que equacionar que existe aqui um mecanismo inconsciente que nos leva para essas situações. Isto é, nós nunca somos vítimas do acaso, nós nunca somos vítimas do destino. O universo é extremamente inteligente e sabe o que faz. Só que às vezes nós não compreendemos o que é que o universo, de certa forma, nos quer comunicar. Daí é importante nós olharmos a estes padrões e ver exatamente como padrão. Isto é, se algo se repete uma, duas, três vezes ou mais vezes, aqui temos que fazer a pergunta inteligente: de onde é que vem esta ferida? De onde é que vem este padrão no qual, de uma forma inexplicável, através de coincidências ou sincronicidades, eu coloco-me em situações na qual a traição torna-se uma espécie de uma novela que se torna permanente em mim. E aqui o primeiro passo é: se existe este padrão, de onde é que vem? E aqui a primeira resposta que podemos dar é: estes padrões, por norma, e quase todos os padrões, creio que todos os padrões, por norma, vêm da nossa infância, sobretudo até os nossos 6, 7 anos de idade, onde, na nossa vida, como crianças, nós vivemos a traição de uma forma explícita ou implícita em casa, onde nós vemos pais que traem uns aos outros, pode ser um homem ou uma mulher, um pai ou uma mãe, têm relações extraconjugais, ou pode ser, por exemplo, os pais se traírem eles próprios por estarem numa relação na qual eles não querem estar. Ou podem ser, por exemplo, vivência da dor do pai que sentiu-se traído no trabalho, ou a vivência da dor da mãe que sentiu-se traída por uma irmã. O importante é que durante a infância nós estamos completamente impermeáveis a este tipo de feridas emocionais, e como criança que nós somos e estamos super sensíveis ao nosso meio, nós temos tendência a replicar todos esses padrões no nosso inconsciente. É como se fosse uma espécie de uma afinidade emocional, porque quando criança a nossa sensibilidade é tão apurada, os nossos níveis de adaptabilidade inconsciente é tão grande, que se nós vimos traição à nossa volta, se for um tema constante, ele acaba por ser, de certa forma, uma vestimenta que nós vamos guardar dentro de nós, até nós percebermos que é algo que nós temos de resolver. E tanto pode ser, por exemplo, uma sensação também de sentir que o pai, por exemplo, cumpre promessas no qual nós não são cumpridas, e a criança está sempre a acreditar que o pai vem este fim de semana, que me vai levar a brincar, que me vai comprar aquela roupa, e o pai não cumpre e faz isso 2 vezes. Também pode acontecer também com a mãe. Ou seja, a criança pode viver isso na pele, essa traição, ou pode ser por incorporação emocional. Isto é, a criança pode tomar a dor de um pai ou de uma mãe traído também. Ou pode ser também de um avô, de uma avó, ou pode ser até do sistema. Ou seja, onde no sistema existe uma ferida de traição que até poderia ter ocorrido com outro antepassado. Isto é, existem sempre lugares onde esta ferida pode ser, digamos, auscultada, ouvida e compreendida, e nada mais nós podemos fazer isso com um bocado de atenção, uma análise biográfica e às vezes até a ajuda de alguém de fora para perceber de onde é que eu sinto que vem esta parte desta ferida do meu passado. Por vezes, muitas das vezes está inconsciente e necessita às vezes de um pouco de terapia ou deste tipo de terapia para nós ocultarmos essa causa. Mas isso ajuda. Descobrir a causa da ferida da traição ajuda, porque já nos permite fazer uma análise e um nexo causal do género: ok, se isto aconteceu agora, de certeza que isto aconteceu dali do passado. Então aí já nos dá uma espécie de uma resposta mais criativa em relação ao padrão. Em vez de colocarmos como vítimas, nós colocamos já como coautores e co-criadores desta ferida. E dá-nos uma certa ordem de responsabilidade para procurar soluções. Por vezes isso ajuda. Por outras, temos que nos confrontar com a realidade e perceber que realmente a ferida está lá presente, e perceber que esta ferida também tem estratégias de sobrevivência. E há uma parte desta ferida que eu quero mesmo chamar a atenção, que é chamar o lado sombra da ferida da traição. Digamos, o traidor que há em nós, ou o manipulador. Porque, por norma, quem vive este padrão da ferida da traição tem tendência a ter um ego ou ter uma estratégia de defesa de manipulação. Por norma, nós temos aquele comportamento de procurar controlar as pessoas, onde é que elas estão, com quem elas estão, o que é que elas estão a fazer, de modo a termos o controle total ou quase total da pessoa, para nós garantirmos que não vamos ser traídos. E a sombra desta ferida é o manipulador.
no fundo, o objetivo delas é evitar de qualquer forma esta traição, tornando-se controladores de uma forma às vezes direta e não direta, e não assumindo muitas vezes esta faceta. Porque há alguém que se assume como manipulador vai perder o jogo. E com isso vai mostrar a sua insegurança, vai mostrar a sua ferida. E isso é algo que o nosso sistema defensivo não quer fazer. É não mostrar essa ferida, então vai procurar guardar isso o máximo para nós e procurar tornar-se manipulador. Outra forma de ver também esta ferida através da sombra é, por exemplo, quando à nossa volta só acontecem imprevistos que traem as nossas expectativas e a nossa vida. Onde, por uma razão ou outra, só nos acontecem azares, na qual nos traem os nossos projetos, na qual só acontecem obstáculos, na qual não estamos a entender e que são coisas que até nós não temos controle nenhum, mas que o arquétipo desta ferida, de certa forma, ressoa às vezes com situações na qual nós vamos criar de uma forma inconsciente estes obstáculos, de forma a atrair os nossos projetos, os nossos sonhos. E isso é uma forma do traidor entrar dentro de nós próprios. Por isso que esta ferida tem aqui um ensinamento incrível, ou seja, a partir do momento em que nós conseguimos perceber não só que estamos no padrão, que percebemos de onde é que vem e perceber que ela tem uma sombra, um lado sombrio que ela atua, de forma a ela se proteger ela própria, ora através do manipulador, ora através desses obstáculos, nós sabemos garantidamente que há um traidor dentro de nós. É um diabo. E até mesmo a palavra diabo também está implícito também aqui uma chave muito interessante. Diablo, que é também em espanhol em que nós dizemos duas coisas completamente distintas e estamos a trair nós próprios. E formas de trair nós próprios, por exemplo, é quando nós nos comprometemos com algo e falhamos e não cumprimos, quando criamos projetos, quando criamos prazos e eles não são cumpridos por alguma razão. E isso também leva a essa sensação aumentada da ferida de traição. Outra situação também é quando nós suprimimos as nossas necessidades em função dos outros, não estamos a trair a nossa sobrevivência, estamos a trair as nossas necessidades. E se estamos numa relação na qual nós damos mais valor às necessidades das outras pessoas e esquecemos da nossa, é meio caminho para existir uma traição. E isto acontece em muitos casais em que as pessoas às vezes surpreendem-se por se tornarem traídos ou por serem traídos, porque na realidade, antes de existir a traição, já a pessoa já está-se a trair a ela própria em relação a alguma coisa. Ou ela talvez não era capaz de refletir realmente se era a relação que ela queria ou não, ou se ela realmente estava no emprego certo ou não. E uma forma de expressar essa traição é através do trabalho ou através da relação. Por isso, esta ferida tem sempre formas de escapar e se manifestar em todo lado. E ela é uma excelente mestre. Digamos, é uma das mestres mais poderosas que existem até. Que esta ferida nos ajuda a sermos coerentes com nós próprios, sermos coerentes com as nossas palavras, a sermos coerentes com os nossos sentimentos e não nos trairmos a nós próprios e estar, de certa forma, ligados ao nosso compromisso em relação às nossas palavras, em relação àquilo que nós queremos, aos nossos sonhos, aos nossos propósitos e aos nossos objetivos. Isto é, esta ferida é, digamos, a manifestação da nossa própria incoerência e autotraição interna. E quanto mais nós estamos conscientes destes processos, mais é fácil para nós. Sabemos a sombra, conhecemos como é que eles atuam e sermos mais leais a nós próprios. Porque a partir do momento em que eu vejo o destino a acontecer e vejo as coisas a acontecer, eu tenho que refletir e perguntar onde é que eu estou a trair a mim próprio nesta relação? Onde é que eu estou a trair a mim próprio neste trabalho? Onde é que eu estou a trair a mim próprio nos meus projetos? Porque a partir do momento em que entra a ferida da traição, vai nos obrigar a ir para a dor e a fazer uma revisão sobre as nossas verdadeiras intenções e sermos o mais honestos e mais humildes possível. Porque normalmente quando há o manipulador não se quer revelar. O manipulador quer se esconder, quer se meter nas trevas, de forma a ter controle sobre a situação. E isto podemos encontrar até mesmo nas relações, em que nós encaramos e encontramos muitos manipuladores à nossa volta e tim, e isso pode ser um red flag que pode explicar que realmente esta ferida de traição pode estar dentro de nós. O que acontece é que a partir do momento em que nós tomamos consciência, quer do padrão, quer da causa, quer da sombra, aí nós conseguimos ter mais controle sobre esta ferida. E aí será mais fácil nós sermos mais coerentes, completamente mais honestos e aliados com nós próprios. E isso vai nos permitir
ganhar confiança e verticalidade. Porque a partir do momento em que nós conseguimos cumprir os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas palavras, sentimos que eu posso confiar na minha energia, eu posso confiar em mim. E é isso que se vai manifestar. Porque a partir do momento em que nós começamos a diluir a ferida da traição, o que nós vamos ganhar é poder de confiança e assertividade. Em que aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, vai se tornar cada vez mais alinhado. E isto é um processo gradual, e não é um processo exponencial, é um processo gradual que se vai aumentando cada vez mais com o alicerce e lentamente essa sensação de segurança e confiança, no qual nós podemos confiar nas pessoas, no qual já não precisamos estar com aquele filtro da desconfiança, no qual nós não podemos ser nós próprios e ser em frente, será cada vez mais fácil e será cada vez mais seguro. Espero que este vídeo tenha sido útil para futuras reflexões, perceber que esta ferida pode ser útil para perceber realmente como é que ela pode funcionar na nossa vida e também como é que nós podemos sair dela. Alguma dúvida, alguma informação, alguma partilha, façam favor, façam essa partilha nos comentários e mais obrigado por estarem aí e até já!